Declare isso. Se por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Mais uma vez. Tudo Entregarei. tudo Tudo entregarei. sim. Com mais convicção. Até que isso se faça verdade na tua vida. Lucas, capítulo 4. Versículo 16 e 19. Graça e paz. Feliz por estar nesse ambiente. Desde que eu fui chamada para ministrar nesse lugar, eu comecei a mergulhar no Senhor e disse: o que tu tens para aquele povo? Mas primeiro eu disse: o que tu tens para mim? Porque essa palavra primeiro precisa me cortar. Primeiro ela precisa se fazer vida em mim, Senhor. E o Senhor me deu essa palavra de Lucas 4, versículo 16 ao 19, que diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos
ouvidos. Esse texto, para nós, ele é muito conhecido. E talvez aquilo que é muito conhecido, a gente deixa passar muitas coisas que a gente não percebe dentro de um texto que a gente já conhece. Eu conheço essa palavra, eu conheço esse texto, eu ministro. É um texto que nós usamos para a libertação, porque esse texto, ele tem uma conotação, ou uma ligação, ou uma conexão, o que você quiser dar nome aqui, com Isaías 61. Quando fala que do ano aceitável do Senhor, e foi justamente esse texto que Jesus, quando estava na sinagoga, ele abre e lê. Nós já entendemos muitas coisas desse texto, de Isaías 61. Que nós somos chamados, ungidos, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que Ele me ungiu para pregoar aos pobres, trazer boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos. Só que a gente se contenta nisso aqui. Eu preciso que o Espírito Santo me dê graça nessa noite, para que eu possa passar a vocês o que realmente o Senhor quer que vocês entendam nessa noite. O que eu e você ainda não entendemos dessa palavra? Por que quando Jesus chega ali, no ano aceitável do Senhor, Ele fecha o livro? Por que Jesus fecha o livro e não dá continuidade? A continuidade que Ele dá é hoje. Hoje, 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 se cumpriu os fariseus ficaram, uau, o que ele está falando? E é justamente por isso que a continuidade desse texto diz que um profeta na sua própria casa, ele não tem honra. Porque esse povo não iria entender o que Jesus já estava falando e liberando. Jesus estava se revelando aos fariseus dentro daquela sinagoga que ele era o próprio ano aceitável do Senhor. Você está entendendo que é hoje? Cristo traz a revelação de uma verdade, de um profeta, Isaías, o profeta messiânico. Ele já havia vindo trazendo essas verdades. E agora, nesse dia, a profecia se torna uma realidade. Jesus está dizendo: eu sou o ano aceitável. E que ano aceitável é esse? O que é o ano aceitável para mim e para você? Você já se perguntou o que é o ano aceitável?
Jesus está falando do jubileu. É. Como assim? Sim. E muito pouco, nós falamos do ano aceitável do Senhor. E os teólogos de plantão já estão, mas como isso é só no milênio? Também. E aí aqui a gente começa a olhar para a nossa vida. E é justamente nesse ponto que nós começamos a nos questionar algumas coisas. Até pecar em outras. Quando a gente diz, eu não sei o que acontece comigo. Eu preciso de um copo, gente. Está chegando. Calma, está chegando. Você está aqui esses 6 dias. Está tudo certo, irmã. Pastor Casas disse que eu posso ter calma, porque o culto aqui está ainda até as 2 horas da madrugada, está tudo certo. E a gente começa a fazer algumas perguntas e alguns questionamentos para o Senhor, dizendo, por que não acontece nada na minha vida? É mais um ano. Aí eu vou para a igreja, vou para a primícia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Sim, Ele vai falar com você. Ele já falou contigo. Mas será que nós não estamos na mesma condição desses fariseus que Ele já disse, hoje se cumpre, e nós ainda não entendemos? Quanto tempo Jesus já está falando a mesma coisa para você e para mim? E nós ainda não entendemos. Então Ele veio falar de novo nessa noite. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Por nós não sabermos o que o Senhor está tentando nos comunicar, a gente ainda está assim, onde é que vai dar isso? Né, pastor Casas? Eu quero que vocês fiquem pensando mesmo. Porque eu disse, Jesus, se não é tu hoje, eu não sei nem por onde começar, nem como terminar e nem como vai ficar o meio. Porque hoje eu vim jogar semente. Vai pegando aí. Nós entendemos que fomos ungidos para evangelizar os pobres. Nós anunciamos, né, que há liberdade, que há cura. Mas a gente muitas vezes não está vivendo isso. A gente só fala. Quando Jesus fala assim, ó, para cumprir, hoje se cumpriu. O que está falando aqui dessa palavra cumprir? No grego, a palavra cumprir é plero. Sabe o que quer dizer? Que teria que estar cheio, no máximo, tornar cheio, abundar, ser completo. O que estava incompleto na lei? O que faltava na lei? Justamente o que faltava na lei foi o que Jesus trouxe naquele dia que Ele se levantou na sinagoga e disse, hoje se cumpre. Na lei, não na lei de Deus, porque sempre teve isso. Mas isso faltava no coração dos homens. Sabe o que era? A compaixão e a misericórdia dentro da lei. Por isso que Jesus está dizendo, hoje está se cumprindo. Dentro da lei entra a graça e a misericórdia, porque eu cumpro essa lei, porque eu sou a graça e a misericórdia. Eu sou o ano aceitável do Senhor.
nunca parou para pensar e meditar nisso, que Jesus é o ano aceitável do Senhor? Então eu quero dizer para você que 2024, 2025, 2026, ou 2023, 2022, 2020, sempre foi o ano aceitável do Senhor. Sempre foi. É isso aí. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi isso que Jesus leu na sinagoga. Olha a ousadia do Espírito nele. O ungido, rei, profeta. Nós declaramos que somos reis, sacerdotes, ungidos, pequenos cristos, profetas, mestres. Mas não temos convicção de que o Espírito do Senhor está sobre nós. Jesus era tão convicto. Ele era homem, tá? Lembrando que ele era homem. Quando nós temos a convicção de que nós estamos e temos o Espírito Santo, pode roubar tudo. Mas a convicção de quem nós somos e o propósito na qual nós fomos chamados, ninguém vai tirar. Independente se fariseu vai receber ou não vai receber. Porque justamente depois que ele fecha o livro, declara que hoje se cumpre, lá no finalzinho, eles queriam jogar Jesus já no precipício. Porque quando tem algo que vem contra aquilo que eu estudo ou creio, que vem como uma revelação do Espírito, a gente quer jogar aquele profeta fora. Tá louco? O que está falando? Como assim hoje? Ele esqueceu que esse texto do ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu? Ele esqueceu que isso vai ser só lá no milênio? Não, ele não esqueceu. É que tinha algo escondido que os fariseus e Satanás não sabiam. Os mistérios escondidos de Deus. Sabe por que os demônios diziam assim para Jesus? Ei, por que tu viesse antes do tempo para nos atormentar? Os demônios sabem que aquele não era o tempo para eles, mas era o tempo para nós gentios. Uau! Esse era o que estava oculto. Eu e tu. Hoje você vai ter essa revelação. Só que quando Jesus diz isso, começa a confrontar eles, como fariseus. Como assim? Quem precisa do ano aceitável do Senhor e não é nem esse dia, é quem é escravo. Nós não somos. Era o escravo de Roma e se achava que era o livre. Às vezes nós somos escravos da religião, achando que somos livres. Eu sou livre. Só pode declarar quem é livre, quem já foi liberto. Quem não foi liberto não pode dizer que é livre. Quem não entendeu o ano aceitável do Senhor, quem não entendeu o que é o jubileu, que é Cristo, ainda é escravo. Depois os pastores vão te chamar e dizer, ó, tá fora? Porque hoje Deus não se move no nosso cronos. Deus não se move no kairos, como a gente fala. Deus se move no tempo da eternidade.
Aion. Pronto. Esse é o tempo eterno. Por isso que a Bíblia fala, aqui no Salmo 90, na oração de Moisés, versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como uma vigília da noite. Aqueles fariseus da sinagoga estavam esperando ainda o jubileu, que até hoje Israel nem comemora mais, nem guarda mais, porque se perdeu no meio da história. E tem propósito Deus nisso também, porque o jubileu é quando toda a nação de Israel vai estar lá. Aí sim eles vão poder tomar posse da terra. Aí sim será restituído. Deus está trabalhando para isso, amém? Isso aqui é assunto para ser muito esmiuçado, por isso que eu vou trazer na medida que vai. Salmo 90, no versículo 12 também, Moisés está dizendo aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quando se fala em contar os nossos dias, queridos, a gente acha que eu vou fazer 49 anos, eu vou fazer 30 anos, eu vou fazer 50 anos. Não, isso não é contar os nossos dias. Contar os nossos dias fala de como eu vivo o meu momento com Cristo, não é numerando. 1, 2, 3, 4, 5. Não! A contagem aqui é diferente. Como é que você está vivendo o jubileu já? Estou 30 anos na igreja, eu estou 50, eu sou um pastor que vou jubilar. Pode estar vivendo 50 anos de ministério, jubilar e nunca ter entendido o jubileu. Será que era isso que era para pregar? Claro que é. Por isso, é hoje. Tempo de mudança, tempo de posicionamento é hoje. A gente está sempre esperando amanhã eu mudo, amanhã eu faço. Daqui a pouco. Não, eu só vou esperar. É isso, espera que o ano já chegou. Continua esperando virar mais uma página de calendário e a tua vida não vai mudar. Eu tenho dito para Deus, não tem alguma coisa que está escondido que a gente ainda não descobriu. E eu quero saber o que é. Às vezes eu digo assim, pastor, eu peco. Peco. Pecamos. Sabe por quê? Eu sei que cada um tem uma medida de graça, mas eu não acredito que essa medida de graça ela seja algo para eu me esconder atrás dela e deixar de buscar. Sabe, pastores, quando a gente senta como ovelha na igreja, sabe o que as ovelhas querem? Uma palavra, que elas possam ter um caderno na mão, anotar alguma coisa que faça sentido para elas, dizer, meu Deus, eu queria, era isso. Será por que nos nossos cultos as ovelhas não trazem mais caderninho para anotar? Porque, me perdoa. Não perdoa não, porque é verdade. Você não me perdoa não. O povo está cansado de ouvir as mesmas coisas sem revelação. Eu gosto de ir para um culto onde eu posso me assentar com um caderno e dizer, meu Deus, isso aqui eu vou escrever porque eu vou dar uma melhorada nisso e vou pregar. Vou. Vem. É o ketchup e a mostarda. Tu é o cachorro quente. Eu vou aproveitar o gancho para falar uma coisa para vocês.
Lembra no primeiro dia de primícia que eu pedi para que a gente começasse a trazer a Bíblia de papel? Que é legal ter ali no telão, mas a gente tem perdido o costume de manusear a palavra do Senhor. E nós queremos resgatar isso com vocês aqui na cena, amém? Então amanhã, quem trouxer a sua Bíblia de papel, começar a trazer ali como os bereanos, um caderno, caneta para anotar, vai ganhar um presente de nós amanhã. Todo mundo, não vou dizer o que é. Você vai ganhar uma caneta para escrever no caderno. Não. Vocês estão conseguindo entender o que Jesus estava falando ali? Por nós não entender as verdades e revelações do Senhor, a gente deixa de anotar coisas e ter aquela fome de estudar aquilo. Não, ele veio até aqui, mas eu sei que tem mais. Os fariseus só iam até ali, só iam até ali, só iam até ali, só iam até ali. É tão bom quando a gente volta para casa de um congresso, né? Cheio de coisa escrita. Passa assim uns 3 anos, 2 anos ou uma semana, você vai dizer: meu Deus, em cima daquilo ali, o Senhor vai te dar algo novo. A forma de aprendizado é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Ó, é aqui, ó. É aqui, ó, caderninho. Eu estou no caderninho ainda. Minha filha brigou comigo: mãe, que caderninho feio. Eu não quero saber se é feio, eu quero saber o que tem ali dentro. Pastora, mas nós estamos na era, eu sei, na era do ano aceitável do Senhor. Se você não entender esse ano de jubileu, eu já vou falar um pouquinho do jubileu, que é só a graça aqui, sabe o que vai acontecer? Quando Jesus dizia: ei, ele está dizendo assim, ó, hoje se cumpre. Ele está dizendo: é eu. Eles começaram assim: não é esse o filho de José, não? Esse é o filhinho do carpinteiro. Tá esnobe, né? Né, pastor? Tá esnobe, né? Dizer que o jubileu é ele é a redenção, ele é a libertação, ele é a cura, ele tá doido? Aonde? Até você não entender o que é jubileu, as pessoas vão olhar para ti só e dizer: sabe o quê? Mas aquele ali é o filho da Joana, né? Olha, mas não é que é aquele ali mesmo? Tá lá na igreja. Tá na igreja fazendo o quê? O que você faz na igreja? Responda para você depois. Isso que Jesus está falando aqui, quando ele diz do ano aceitável do Senhor, Jesus está falando de Levíticos, capítulo 25, do verso 8. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a sombra, é a figura, é o que aponta para Cristo, é ou não é? Mas Jesus estava dizendo, falando justamente aqui, desse ano do jubileu, que está escrito em Levíticos 25. Mas eu quero explicar, não. Eu quero trazer para vocês a forma que Deus foi conduzindo as coisas para chegar nesse ano de jubileu. Para você entender. Deus chama Moisés para conduzir um povo no deserto. O povo do deserto caminhou com Moisés 40 anos no deserto, amém? 40 anos. Moisés não entrou na terra prometida. A geração de Moisés também não entrou. 40 anos, faltava 10 anos para o jubileu.
Sim, pastora. Enquanto Deus escolhia Moisés para tirar o povo da escravidão, nos 3 meses que Êxodo fala ali, porque no 3º mês eles chegaram lá no monte, aqui está falando dos meses no calendário de Deus. Deus já tinha um plano de jubileu para aquele povo. Mata. É a praga do Egito. Vai fazer falta nessa? Pega mais isso aqui, irmão. Isso são coisas de Deus, sabe por quê? Porque para você que nunca ouviu isso, essa mensagem talvez vai ser para você assim: oh, meu Deus, o que ela está falando? Porque a igreja não está acostumada a ouvir isso. E tudo aquilo que eu não consigo entender no primeiro momento, parece que traz confusão. É igual aprender uma nova língua. Vai aprender a falar inglês para tu ver, dá uma dor de cabeça que diz: ah, eu não quero mais saber disso aqui. Por isso que eu quero ir devagar aqui. Deus escolhe um homem, mas Deus já tinha um plano de jubileu para aquele povo. E esse plano de jubileu foi dado lá no monte, mas Deus já estava escolhendo um homem aqui. Porque a geração que celebrou o jubileu, o primeiro jubileu, foi a geração de Josué. Porque foi em Josué que foi dividido as terras. Vocês estão pensando aí, né? Os teólogos, os pastores aí. Eu estou criando um pano de fundo, tá? Depois vocês estudem e vão saber o que eu estou falando aqui. Amém? Então, o que Deus está falando aqui? Antes de vocês achar que vocês sabem alguma coisa, eu já tenho tudo pronto para vocês. Pronto, era isso. Agora, olhando aqui para essa geração, o que aconteceu com essa geração que foi liberta do Egito, mas não conseguiu viver um jubileu? É porque essa geração tinha uma mentalidade de tijolo. O negócio deles era só tijolo. E tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito para nos ensinar. E aí vamos para Êxodo 3:18. E aqui Deus chama Moisés. Quando Deus chama Moisés, ontem eu ri e chorei com isso aqui. Deus chama Moisés e diz: ô Moisés, tu vai lá, tira o meu povo lá do Egito. É, Moisés, tudo certo. E eu estudando aqui o livro de Moisés aqui, no versículo 13 de Êxodo 4, Moisés diz assim: ah, Senhor, envia aquele que tu has de enviar, menos a mim. Gente, o maior desafio de Deus hoje e sempre foi com nós, liderança. É Ele nos convencer que Ele nos escolheu para algo que para nós é impossível. E a gente sempre diz: ai Deus, não é para mim não, envia outro. Dá para tu mandar o outro. Entenda aqui, Deus já tinha um propósito de jubileu. Deus queria tirar um povo da escravidão. Deus escolhe um líder. Deus se revela para ele num todo, no plano, e ele diz: dá para passar para o outro. Não mira eu não, Jesus. Por favor, passa de mim esse cálice. Aqui Deus me pegou. Porque a gente deixa os outros fazer.
Ei, os outros já estão fazendo o que eu pedi para eles fazer. Quando é que tu vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer? Mas está todo mundo fazendo. Aí aqui eu ri. Moisés pega, vai para Jétro e diz assim: olha, será como é que está aquele povo lá? Tu abençoa eu para ir para lá? Gente, sabe quando tu já vai assim em alguém, que tu tá doido com aquela pessoa e diz assim, ó, não, eu não te abençoo para tu ir, não ir, tu vai ficar aqui. Eu acredito que era tudo aquilo que Moisés queria ouvir naquele dia do Jétro. Não, tu não vai, tu vai ficar. Ele já estava pedindo para Deus mandar outro. Agora, bom, a segunda cantada era em Jétro. Ô Jétro, ajuda eu aí. Diz para eu não ir. Você não é esse não? Que às vezes já vai pedir né? Sabe que Deus falou alguma coisa quando vai falar com alguém, tá doido que aquela pessoa diga, não, Deus não falou comigo. Eu não te abençoo. Você queria ouvir aquilo, mas Deus não deixa aquela pessoa falar aquilo que tu quer ouvir. Porque Ele te chamou com um propósito. Não foi para ser algo passageiro. Todo filho de propósito, dificilmente ele vai achar em alguém uma resposta que ele quer. Deus vai usar até a boca do cachorro, da mula, de quem for para dizer, não, tu tem que ir. Não adianta. Cada ano aceitável, ele negligenciou o chamado. Aqui a gente já está morto. No nosso calendário 2024 anos, a gente está dizendo ainda assim, Deus, o que tu tens para mim? O que Deus tem para mim em 2024? Hoje! Deus diz para Moisés, Moisés, vem cá. Não quero saber se tu é gago. Não quero saber se tu é letrado do Egito. Não quero saber se tu matasse alguém. Não quero saber se a tua mulher é escura. Não quero saber. Agora eu estou te chamando, passa aqui. Tu vai lá dizer para Faraó. Para Faraó deixar o meu povo ir. É, Senhor. Deixar esse povo ir para onde? Tomara que eles vão para onde eles quiserem mesmo. Estou cansado desse povo. Deus diz assim, vai lá e diz para Faraó, deixa o meu povo ir a caminho de 3 dias para me sacrificar no deserto. Nenhum glória a Deus. Nem um aleluia. Vamos começar de novo? Rose vai lá e diz para aquele povo, no Ministério Sena, deixa o meu povo ir, para que me sacrifique no deserto. A gente só olha para a primeira parte. Uau, vou ser livre desse povo aqui. Agora sim eles vão me liberar. Deus não está falando de deixar ir. Deus está falando de sacrificar. Todo mundo quer ir, mas poucos querem sacrificar. E a pergunta aqui é, você sabe o que Deus estava pedindo como sacrifício? Você sabe o que Deus estava pedindo? Tudo entregarei, tudo
Estás disposto a ofertar o teu teclado como sacrifício ao Senhor? Eu vim falar do ano aceitável do Senhor. Já estou pensando. Não estou entendendo. O Espírito Santo se fará mais claro. E Deus diz assim para Moisés: tu vai lá e diz para esse... Primeiro tu vai falar com os filhos de Israel, reúne os anciãos. E diz lá assim, ó: o Senhor, o Deus de vossos pais, porque esse é o meu nome eternamente, assim eu quero ser lembrado e serei lembrado de geração em geração. O que ele está falando aqui? Tu vai lá e diz: o Senhor. O que é e quem é o Senhor? Como você recebe essa palavra no teu espírito agora, dizendo, ou quando você declara: o Senhor é o meu pastor. O que ele é teu? Não, ele é o teu Senhor. E se ele é o teu Senhor, ele é dono de tudo. Vai lá, diz para os israelitas que eu fui e sou o Senhor de geração em geração. Eu quero que tu vai lá, lembre eles que eu ainda continuo sendo o proprietário deles. Porque Israel é meu primogênito, é meu filho. Só que Israel não sabia disso. Andavam como bastardos. Vai lá, diz para eles isso, que isso será de geração até hoje. Não foi um anjo que veio falar com Moisés. Não foi um serafim que veio falar com Moisés. Não foi um arcanjo que foi falar com Moisés. Foi o Senhor. E vai lá e diz que eu quero que eles sacrifiquem a mim. 430 anos eles viveram no Egito. Escravos, vamos colocar ali 400. Mais ou menos, um pouquinho menos. O que leva um povo a viver escravo, sendo propriedade particular de Deus? A falta de entendimento com o sacrifício. A falta de entendimento de ofertar a Deus aquilo que é de Deus por direito. Eles estavam naquele lugar, mas nunca mais sacrificaram nada ao Senhor. Tá tão bom. Até o dia que eles descobrem que aquilo que a princípio era bom, começou a se tornar um fardo, um jugo tão pesado, que eles começaram a clamar a Deus. As coisas não acontecem do dia para a noite. Pode passar uma geração, pode passar 2 gerações, 3, 4. Mas chegará um momento numa geração que aquela geração não dará mais conta de tanta opressão dos egípcios sobre ela. Está comigo aqui? E Deus diz assim para Moisés: Moisés, Deus falando todo o contexto: quando eu tirar eles do Egito, eu vou dar para esse povo ouro e prata e roupa. Sabe que eu nunca tinha lido isso na Bíblia, que até roupa eles ganharam?
A gente às vezes não lê a Bíblia como deveria. Aí agora eu fui olhar, não é que eles ganharam roupa também? A Bíblia diz que esse povo aqui quebrou o Egito, despojou o Egito. Era isso que Deus tinha para eles. Agora Moisés vai até Faraó e começa a dizer: olha, Faraó, deixa esse povo ir. Deus está falando. Não, não vou deixar. Não, vai vir coisa, vai vir praga, pode vir o que quiser. 10 vezes Moisés vai diante de Faraó e nada. Só na 10ª praga, você conhece isso. O que acontece? Ali vem o quê? A morte dos primogênitos. Só que antes de Deus concluir a 10ª praga, o que Deus faz? Chama Moisés e diz: Moisés, vem cá. Êxodo 12. Estou falando de jubileu, para você entender. Êxodo 12. Moisés reúne esse povo aqui. Diz para eles cada um separar o quê? O quê? Um cordeiro. Por que Deus mandou eles separar um cordeiro? Porque já era no Senhor o ano aceitável do cordeiro. Só que então por que Deus pediu para eles? Porque eu estou ensinando vocês o que é uma oferta. Porque eu já dei a minha oferta lá, quando eu dei a terra ao homem e o homem deu para Satanás, eu já dei o meu cordeiro lá, desde antes da fundação do mundo. Então o cordeiro que vocês têm hoje e que estão aí 400 anos no Egito e nunca sacrificaram nenhum para mim, hoje vocês vão ter que me ofertar. Vocês conseguem ver o plano redentivo de Deus aqui? Pega o cordeiro, mata, come, passa nos umbrais, e eita glória. E olha só, quando o povo do Egito deu o cordeiro, naquela noite que eles deram o cordeiro, Deus desceu para livrar eles. Pegou aí? Você pegou o poder de uma oferta? Você está entendendo o poder de uma oferta no Deus? Nós estamos na semana do quê? Em quase todos os ministérios do Brasil. Semana das... Talvez em poucos lugares vão entender a primícia. Primícia é para dar, não é para receber. E eu estou falando de um povo que nesse mês, nos 3 primeiros meses no calendário do Senhor, bíblico, a partindo daqui, eles começam a caminhar no deserto, quando Deus entrou em juízo com o Egito, matando todo o primogênito de Faraó. Quando Deus mata os primogênitos de Faraó, Ele adquire os primogênitos do Egito para Ele como direito legal. É por isso que depois dentro da lei vai vir o quê? O resgate dos primogênitos. Vocês querem agora o resgate dos filhos? Ofertem. Ofertem. Como assim? Vocês não dizem que é a herança minha? Vocês querem o direito de poder e autoridade com os filhos? Oferta de resgate. Bem capaz.
Jesus é o jubileu, Ele já morreu por mim, pelos meus filhos. Isso mostra o quanto nós somos mesquinhos. E o quanto nós ainda não entendemos o que é o ano aceitável do Senhor. A gente fica fazendo campanha 1 ano para Deus libertar um filho, para Deus abençoar o ministério, quando nós perdemos as oportunidades. E hoje, não, mas eu não vou dar uma oferta hoje. Então fique fora do jubileu. Deus está dizendo, me dá a oferta. Cestinho. Vocês esqueceram de mim. Mas eu sou tão bom que eu ainda vou dar uma oferta para vocês sair daqui. Mas essa oferta é para um propósito. Eu vou ensinar vocês a oferta. De novo eu vou ensinar vocês. Deus estava falando assim com eles. Agora eles chegam lá no deserto de Refidim, né? Lá no pé do monte. Moisés sobe. 40 dias buscando isso aqui. Deus já tinha tudo no coração. Só que a gente fica, Deus, o que tu tens para mim? Deus, o que tu tens para mim? Cala a boca, me obedece. E deixa que eu já tenho tudo estabelecido. Nosso problema é obediência. Só isso. Nós não sabemos obedecer. A gente só quer falar. Deus, por quê? Deus, aonde está? Deus, por que tu não faz? Eu já fiz. Moisés sobe o monte. Está lá ouvindo Deus. Misericórdia. Está lá. E Deus falando. Moisés é assim. Daqui a pouco o Senhor diz, ei, Moisés, desce. Porque o teu povo, meu povo, é teu. Era meu, até que eles me obedeciam. Porque tem povo que não é mais de Deus. É só do libertador. Porque o Espírito do Senhor está sobre o libertador, está sobre o pastor, sobre o apóstolo. Está aqui, vou falar. Eu gosto de pregar junto assim. Eu disse, Senhor, ajuda eu para alguém pregar junto comigo hoje. Porque isso aqui para construir não é fácil, né, pastores? Vocês que estudam o jubileu aí, vocês sabem que tem muita coisa grudada aqui, né? Eu estou só dando para não ser muito herege. Muito. Porque você não vai entender tudo se você não for estudar. Tá bom? Não acha que você vai entender aqui. Só estou trazendo o que Deus falou para eu falar. Aonde tem que ser o cerne? Oferta. Tá? Eu vim falar de oferta. Então eu vou embora, pastora. Tchau. Nós pastores, a gente tem medo de falar de oferta. Às vezes a gente chega em cima do altar e diz, queridos, a gente está precisando da obra missionária. Deus o livre. Aí eu vou arrancar do povo. Não é arrancar do povo. Se ensinasse, nós não precisávamos arrancar. Nós não, né? Porque eu não arranco nada. Eu, se for para vender alguma coisa, eu digo, leva de graça. Não sei vender nada. Onde é que eu estava aqui? Moisés no monte. O povo embaixo. Vai demorar muito, será? Esqueceu de nós. Tira nós para adorar a Deus e agora esqueceu de nós aqui. Nós temos que adorar alguém. Ô Arão, tu pode ajudar nós aí? Posso. A gente queria adorar, a gente tá sentindo falta da adoração. A gente queria sacrificar ao Senhor. Moisés não desce mais 40 dias lá. Tudo certo, dá a oferta aí para mim. Dá aquela oferta que Deus usou os egípcios para te dar.
O que eu e você temos feito com aquilo que Deus tem usado pessoas que nem na igreja são, com as ofertas que eles estão dando? Construindo bezerro de ouro? Deus mandou o Egito dar para provar o teu coração e o meu coração, assim como fez para aquele povo. Por isso que Deuteronômio 8 fala: eu levei vocês para o deserto para humilhar, para provar o que estava no coração de vocês. Não fizeram esforço nenhum, ganharam toda a oferta. Fizeram o tabernáculo, claro. Mas eles tinham oferta para dar. E por que não deram? A heresia santa, para mim, na revelação, dentro disso que eu estou pregando, aqui eles perderam o jubileu. Porque a idolatria rouba o ano aceitável do Senhor. Porque a idolatria é Baal, também é marido, também é dono. Quando Moisés desce o monte, Moisés bota aquele bezerro lá no fogo de novo, vira cinza, vira pó aquilo. Sabe o que Moisés faz? Bota dentro da água e diz: toma. Por quê? Aquele povo ficou marcado pela iniquidade da idolatria. E foi aquele povo que pereceu no deserto. A nossa iniquidade de não dar ao Senhor aquilo que é dele. É dele. A terra é minha. A prata é minha. O ouro é meu. E por que vocês retêm? Porque vocês são marcados pela idolatria, pela iniquidade. Sabe qual foi a oferta que Deus deu? Para que eu e você estivéssemos aqui? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito como oferta para mim e para ti. Foi pouco isso? Foi pouco essa oferta para ti e para mim? Na 10ª praga, Faraó agora libera o povo. Vão. Vocês podem adorar aqui no Egito mesmo. Vocês podem adorar um pouquinho mais para frente. Ele foi negociando primeiro. E quando chegou aqui, ele disse: não, pode levar tudo. Só deixa os animais. Deixa o rebanho aqui. Por quê? Porque ele sabia que Deus se agradava da oferta que o povo iria lhe dar. Sacrifício. Tinha que ter sangue. Quando o diabo impede eu e você de ofertarmos, sabe o que acontece comigo e contigo? As pragas do Egito sobrevêm sobre a nossa casa. Todas as vezes que eu e você não ofertamos, pastora, eu tenho que ofertar toda a vida? A vida inteira, não é toda a vida, é a vida inteira. E aí a gente começa a dizer: Deus, por que os meus filhos estão doentes? Por que eu vivo tão cansado? Por que eu vivo tão sobrecarregado? Por que todo dia eu tenho que matar 20 gigantes? Todas as vezes que Satanás negocia contigo a oferta, pragas vão vir. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai negociar a sua primícia. É minha. É minha.
Quando a gente faz aniversário, aquele bolo bem lindo, né? Você corta a primeira fatia. Uau! Para quem você vai dar a primeira fatia? Para aquela pessoa que você ama, honra, não é assim? E por que a gente não dá a primeira fatia para Deus? Ai não, Senhor, mês que vem eu te dou. Ano que vem, no próximo aniversário eu te dou. Tá certo, mas eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E o Senhor está nos ensinando. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quais são os bens que você tem? Quais são os bens que eu tenho? Nossa, eu tenho uma casa na praia, mas é só minha. Eu não levo ninguém lá. Deus o livre. É. Tá bom, né? Pensei que aquela casa era do Senhor. Porque quando a gente compra a casa, que a gente pede a casa, a gente diz: Senhor, me abençoa, Senhor. Me dá. Sou teu filho. Agora, o último que entra na casa é Deus, através da vida dos irmãos. Agora, Satanás entra qualquer dia. Senhor, me dá um carro zero. Quero trocar o meu carro 2024. Adianta trocar o carro 2024? E não trocar o governo da tua vida? O carro você governa, mas quem é que está te governando? Se nós formos bem sinceros ao Senhor, a gente vai descobrir que todos os bens é nosso, é meu. E isso a gente vê muito claro quando a gente mesmo fala, né, na ignorância da gente: o meu carro, a minha casa. A minha empresa. É da gente até Deus dizer assim: agora eu vou ensinar. Agora eu vou botar a mão e aí eles vão entender que são mordomos de todos os meus bens. Aí a gente começa a se desesperar: Jesus, se eu perder eu não tenho onde morar. Tem. Só perde quem nunca teve. Deus não tirou aquele povo de lá para eles perecer no deserto. Eles pereceram pelas escolhas que eles fizeram. Nunca faltou carne, nunca faltou pão, nunca faltou água, nunca faltou nada. Mas nunca estava bom. E com as primícias de toda a tua renda, tirar 10%, levar para a igreja. Não é para a igreja. Se você acha que o teu 10%, os meus míseros 10% é para a igreja, não traz até você entender que não é para a igreja. É para Deus. Deus não precisa da oferta. Claro que Ele não precisa. Mas Ele usa a oferta para nos ensinar a obediência. Não consegue dar 10% para Deus, diz que deu a vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Que vida! Olha para a tua vida e para a minha vida e tira 10% só. É isso que tu dá para Ele. Não diz que deu 90%.
estou falando de primícia, sexto dia. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que nós não entendemos aqui? O próprio Deus está dizendo aqui na palavra dele: ei, honra eu, que vai encher. Como é que vai encher? Honra eu, quem faz encher sou eu, é eu que faço crescer. Vai dormir, só me honra, só me obedece. Quem não honra é escravo. Por isso que não dorme, porque tem que trabalhar amanhã. Por isso que reclama toda a vida do trabalho. A palavra lá em Gênesis, trabalho, não quer dizer morrer trabalhando. Trabalhar é adorar. Deus deu a terra para Adão cultivar. Cultiva, meu filho. Ou você trabalha ou você se acomoda. Vai perder. Foi por isso que Jesus veio e disse assim, ó: mas eu restituo hoje o ano aceitável. Eu sou o jubileu. Deus já tinha um propósito aqui. Por isso que o jubileu foi estabelecido a cada 50 anos. As terras, dívidas, porque se encaixava junto ali com a Shemitah, a estudar, tá? Né? E agora ali estava tudo encaixado. Era perdoado dívida, gente. No último ano da Shemitah, que logo viria agora o jubileu, o povo ficava meio preocupadinho. Bota lá, Levíticos 25, ajudei eu aqui agora. Se eu acabar de pregar agora, você já entendeu o que eu estou falando? Versículo, deixa eu ver. Ajudei eu aqui. Aonde fala que eles teriam que trabalhar até no sexto ano, 13? Isso, vamos lá no 13. Neste ano de jubileu, era isso aqui que Jesus estava anunciando, lá na sinagoga, ó, o ano do jubileu. Tornareis cada um a sua possessão. Gente, aquele povo teria que esperar 50 anos para voltar de volta para a sua terra. Pensa. Josué dividiu as terras. Cada tribo foi dando um pedaço para um pedaço para outro, para os familiares, tudo certo. Mas teve aquele que não trabalhou, teve aquele que trabalhou, e teve aquele que se endividou, e teve aquele que foi vendendo. A terra não podia ser vendida. Aí ele vendia o quê? O tempo da colheita. Vai estudar que você vai entender isso aqui também, tá bom? Ia vendendo. O cara era rico, ficou pobre. Agora depois, quando chegasse os 50 anos, Deus estava dizendo assim, ó: agora é tudo dele de volta. Mas depois de 50 anos está morto. Se eu e você tivéssemos que esperar 50 anos para Jesus restituir tudo aquilo que nós já tinha colocado fora, nós estava morto. Por isso que Jesus está falando para você hoje. É hoje. Tá bom? E ouça a voz do Espírito naquilo que Ele está falando no teu coração. Deus despojou o Egito. Se for necessário, Deus vai despojar a igreja hoje. Só um amém. Não, mas olha, se eu vou sair daqui liso e leso, se Deus quiser, Ele vai fazer. Eu disse que era para vocês ir embora. Já estão aí no coração dizendo, eu não dou. Deus já falou que vai dar, né? E tu já estás temando. Misericórdia, por que eu não vi nos outros dias de culto? Tinha que ser hoje.
E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço. O preço da colheita, não da terra. Porque quanto mais a terra era semeada, menos colheita ela dava. Porque a terra tinha que ter o ano do descanso. Amém? Conforme a multidão dos anos aumentará o seu preço, e conforme a diminuição dos anos abaixará o seu preço. Porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Novidades era a colheita. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazeis os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os assim, habitareis seguros na terra, se fazer assim. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a sua novidade, e comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Quando chegava ali, no final do Shemitah, num ciclo de 7 anos, logo viria o ano do jubileu. Só que na 6ª semana de ano, aqui, 6ª semana, aqui iria completar 49, aqui seria 50, jubileu. Eles não poderiam mais plantar na 7ª, a terra tinha que descansar. A 8ª seria o jubileu. A 9ª, até a 9ª, 3 anos. 2 anos eles não poderiam mexer na terra. Amém? No 6º ano aqui, Deus iria fazer eles o quê? Deus iria trazer uma colheita tão abundante, que eles iriam comer aqueles anos que eles não poderiam cultivar, plantar e colher. Olha o milagre de Deus. E por que a gente não acredita nesse milagre de Deus? Por que a gente tem dificuldade de viver na dependência de Deus? Por quê? Porque nós não entendemos o ano aceitável do Senhor, que é Cristo. Cristo veio nos libertar não só dos demônios, não só das nossas dívidas de pecado pagar, mas Ele veio nos libertar de Mamon. Verdadeiramente é isso que Ele quer fazer na igreja. Eu quero libertar os meus filhos dessa ganância, desse medo, dessa insegurança. E é por isso que vocês não aprendem a descansar em mim. Vocês dizem que eu sou o descanso, mas vocês não descansam. Vocês trabalham ano após ano, nem férias tiram, vendem férias, arrumam 3 trabalhos para trabalhar. Se ficam desempregados, já estão desesperados. Ei, aonde está o cumprimento da minha palavra na tua vida, para que eu possa olhar e dizer: não, ele não passará fome, eu vou fazer superabundar, porque a oferta dele esses anos todos tem sido memorial na minha presença. Você precisa entender isso. Nós temos uma mente de plantar hoje e comer amanhã. Semeia a tua semente.
De manhã, quando acordar, vai semeando, tu não sabe qual é aquela que vai prosperar. Lança o teu pão sobre as águas. Abre a mão, deixa. Mas eu trabalhei tanto, pastora, para ter o que eu tenho. É por isso que você não descansa. É por isso que você é escravo. É por isso que a gente vive atormentado. É por isso que a gente vive preocupado. Por isso que a gente vive angustiado. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Porque nós não entendemos o que é o ano aceitável do Senhor. Você acha que Deus não sabe os nossos momentos de crise, não? Ele sabe antes da crise chegar. O Senhor já sabe o que vai acontecer 2025. O Senhor sabe o que vai acontecer 2026. E você e eu, a gente quer se preparar, né? Vamos se preparar. A gente precisa se preparar. Se prepare hoje para o jubileu. É hoje. É hoje o dia da semeadura. Dia 7 a terra descansa. E logo depois, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano de Yom Kippur que eles falam hoje, o ano era justamente no dia da expiação. Você já se arrependeu algum dia de todas as vezes que roubou a Deus? Deus me quebrou com essa palavra. Vou confessar o meu pecado. Porque eu disse, Deus, ela tem que cortar aqui. Algumas coisas na vida da gente não dá certo. Desse jeito não vai dar mesmo. Eu nunca preguei sobre jubileu. Por isso que é desafiador isso aqui. Porque isso aqui é matéria para sala de aula de um ano. Não é para uma hora. Eu estou tentando trazer isso, né? Condensado assim, ó. Só para entendimento. E algumas coisas não estavam dando certo. E eu disse, Deus, aonde foi? E o que foi? Porque quando o pastor e a pastora me convidaram para pregar, eu disse, meu Deus, já preguei tudo naquela igreja, eu acho. Eu não sei nem o que eu vou pregar lá. E eu fui buscar em Deus. Jesus, o que tu queres que eu fale? E de repente começou a oferta. O Senhor aqui está falando de oferta comigo. E o Senhor disse, tu não tens me questionado algumas coisas? Então eu vou te dizer, por que quebrou tantas outras? Meu Deus. Quando tu me pedisse, eu te dei. E o Senhor começou a passar um filme assim na minha mente. Lembra? Lembra quando tu ficasse desesperada? Que tu achasse que tu não teria o valor necessário para honrar aquilo que tu estabeleceu? Eu fui fiel contigo. Tu lembra quem eu usei para te enviar uma oferta? Eu disse, lembro. E ele disse para mim, onde estava a minha parte? E aí eu disse, Senhor, mas eu honrei quem tinha que honrar. Mas a primícia tu não me deste. E eu chorei amargamente. E aí ele me deu essa palavra. E ele disse assim para mim, toda semente que tu come vai se tornar amarga no teu ventre. E quando eu falo de primícia, olha aqui para mim. Eu não estou falando só de 10% de dízimo. A Bíblia fala da primícia para os sacerdotes.
Você tem primiciado na vida do seu sacerdote? Do seu pastor? Já está uma luta para dar o dízimo, pastor, eu vou primiciar. Toda oferta que a gente dá é o quê? É um memorial que a gente estabelece. Mas o pastor não precisa. Realmente quem precisa é eu e tu. Por isso que eu perguntei para ele. Tem nada a ver contigo, tá? Mas se Deus não errou, tá tudo certo. É? A gente quer ter o que muitos têm. Mas a gente não quer ofertar o que muitos ofertam. E se Deus pedir? Não, fala para outro, para mim não. Pede para aquele que tem mais. Nesse tempo aqui, no último ano do Shemitah, que ia entrar o jubileu, não podia plantar. O que nascia, eles podiam comer, os pobres. E ainda além disso, eles tinham que ajudar aqueles que não tinham. Pensa, se já estava ruim. Agora eu ainda tenho que ajudar os pobres que não têm? Por que Deus faz isso? Porque o propósito de Deus nunca foi ver só um tendo. O propósito de Deus para mim e para ti era que todos nós fôssemos abençoados e prósperos. Sabia? E é justamente quando a gente não tem, diz que não tem, é quando Deus pede para dar. Eu digo, meu Deus, será? Eu vou fazer uma prova com Deus. A prova já é tu, não é Deus. Não precisa fazer prova, tu já é a prova. Já tem gente roendo unha já. Rói mesmo, porque sabe o que Moisés disse para Faraó? Nenhuma unha vai ficar. Vai dar tudo. Tu vai dar tudo, até a tua unha nessa noite tu vai dar. Você ri, mulher? E se Deus pedir para ti 1 ano do que tu gasta em unha para Ele? Faça uma assembleia aí, Deus está falando. Deus está falando. Deus está dizendo o quê? Deus não barganha com o homem, mas Deus ensina o homem. Queres? Me dá. Não, eu não vou dar. É meu? É dele. Como é que eu vou fazer? Aqui está o nosso problema. Nós não temos que saber como nós vamos fazer, porque é Ele que vai fazer. É meu. É meu.
Deus santificou a primícia. Quem é a primícia? Cristo. Se as primícias são santas, se eu e você pregamos que Ele é santo, que Ele é bom, olha o que Deus está fazendo, e deixa Ele falar contigo. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os membros são, os ramos são. Deus está falando o quê? Santificar a raiz. Santifica a tua primícia, que tudo vai ser santificado. Toda a massa vai ser santificada. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que Jesus está dizendo aqui? Se o diabo veio para roubar, eu vim para restituir. Mas como é que eu vou te restituir algo se tu não me dá nada de algo para eu te restituir? Tu precisa me dar algo para eu te devolver. E o que tu tem me dado para eu te restituir? A minha vida. Dentro da tua vida e da minha vida estão os bens. Como é que eu vou restituir alguma coisa para alguém? Se nem eu tenho. Aqui, Deus já está. Justamente. Ó, estão pregando aí. Tudo que tu libera com um propósito, volta para ti. Assim foi Moisés com a Joquebede. A circuncisão, está pregando muita mulher. Eu disse que ela ia pregar comigo. Amém, gente? Nesse dia aqui, antes disso eu quero falar da oração de Davi, em 1 Crônicas. Vai você ler lá. Davi declara que ele não está ofertando nada para Deus, e sim ele está reconhecendo que Ele é Deus. Todas as vezes que você oferta ao Senhor, você reconhece que Ele é o teu Senhor. Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu povo jamais será envergonhado. Se tem uma coisa que eu e você temos vergonha, é da falência, é ou não é? Meu Deus, estou falido, estou quebrado. É? Deus está falando aqui. Ele está dizendo que o povo dele não será envergonhado. O que você quer de Deus? O que você busca de Deus? É o que você tem que dar para Ele hoje. Quanto vai te custar isso? Quanto tu acha que vale o resgate do teu filho? Quanto acha que vale o resgate do teu filho? Se o Senhor te pedisse o carro hoje pelo resgate do teu filho, da tua filha, você daria?
Você está pedindo uma empresa? Você quer sair da falência? Será que nós só sempre vamos dar a promissória para Deus? Será que nós não temos nada para dar além de uma promissória que Ele já rasgou? Qual é o valor que você dá para aquilo que você busca? É esse valor que a gente vê na oferta, que o Senhor vê na oferta. Eu já sei o que o Senhor me pediu. Você já percebeu que as nossas ofertas, elas não doem no nosso bolso? Porque a gente é muito seguro naquilo que pode dar. Não custou nada. Porque não te afligiu em nada. Quando Zaqueu chegou para Jesus, que ele teve um encontro com o ano aceitável, com o jubileu, que ele foi liberto, as dívidas do pecado dele foram todas pagas. Zaqueu disse: ei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não olhou para ele e disse: não, tu não precisa. Jesus não falou isso. Jesus deixou, porque era assim que tem que ser. E Jesus olha para ele e diz: hoje entrou salvação na tua casa. Quando ele disse: eu vou restituir, o Senhor disse: hoje entrou salvação na tua casa. Não foi só na vida de Zaqueu, foi na casa dele. Eu vou devolver 4 vezes mais, mas eu já gastei tudo. Mas eu vou devolver. Ele assentou no coração dele que ele iria devolver, restituir. Quem é que você precisa pagar? Justo. Então, ele entregou a primícia, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não disse: não, eu já te perdoei tudo. Porque Jesus está ensinando algo para Zaqueu também. Tem que doer. Vai fazer falta, para que tu saiba que eu vou preencher essa falta. Eu não sei você, mas eu estou meio cansada de viver em miserável, assim, sabe? A coisa miserável. A coisa miserável, assim. Tem que ter algo a mais. Não é para ficar bobo, não. Não é para ficar soberbo. Mas o fato de você não querer dar impede Deus de liberar. Escuta. O fato de você não quiser dar impede Deus de liberar. Enquanto a oferta era feita no cordeiro, o juízo vinha sobre Faraó. Tu não queres deixar o meu povo sair nem ofertar? Pois eu vou te mostrar. Enquanto você está ofertando, Deus está fazendo. Pastor, e se eu não ofertar? Alguma coisa você vai dar. Já dei, pastora. Deu não. Eu vou restituir. Quando Deus disse assim, ó: ei, vamos indo, vamos guerrear. A primeira cidade que conquistaram foi Jericó. E Deus disse: não toque nas coisas consagradas.
é minha. Por quê? Porque era a primeira cidade a ser conquistada. A primícia era para Deus. O que Acã fez? Tocou numa boa capa. Tocou em ouro, né? Eu vou pegar para mim. E levou para sua casa. Eu estou dando base bíblica para vocês. De que cada vez que a gente não oferta, nós somos saqueados. Agora recai sobre aquele povo a guerra. Foram derrotados. Sabe o que Deus faz? Deus diz: tem pecado no meio do arraial. Deus coloca todos os chefes, cabeça de tribo, e diz: ei, quem foi? E cai em Acã e diz assim: Acã, dá glória a Deus aí. Como é que a gente consegue dar glória a Deus roubando a Deus? Deus ainda deu uma oportunidade para Acã. Sabe o que aconteceu com a vida de Acã? Com a casa de Acã? Morre Acã, morre mulher, morre filho, morre bem. Tudo. Tudo. Acabou com tudo. Sabe o que eu quero dizer nesse momento que você está ofertando? Que o Espírito falou agora no meu coração. Essa primícia aqui não é para presentear irmão. É para honrar o Senhor e honrar sacerdote. Porque o propósito de Deus aqui não é trazer pessoas para ganhar alguma coisa. É para eu ensinar algo primeiro. Depois pode dar para quem quiser. Outro dia. Poxa, eu vim no meu coração que eu ia entregar isso para o irmão. Você não entendeu? Você está entendendo agora? Faça com entendimento. Nós sabemos que Deus rejeitou a oferta de quem? De Caim. Por quê? Porque Caim trouxe no final dos dias, no final dos tempos: eu vou dar, sobrou, paguei tudo. Não faz isso. Eu já fiz isso. Eu sei que Deus está me levando num outro lugar. E eu sei que foi o Senhor que me ungiu para essa palavra. Porque quem me conhece sabe que eu não ia pregar uma palavra dessa. Mas olha que eu ia pregar uma palavra dessa. Né, Sheila? Sabe por quê? Porque quem nós estamos desbancando nessa noite é o inferno. Mamon está caindo. Ele já caiu no Senhor, mas nós precisamos derrubar ele. Chega de ser escravo. A viúva, sabe aquela viúva que a gente fala, prega? A viúva da moedinha era a mais rica daquele lugar. A oferta dela fala até hoje comigo e contigo. Ela deu tudo que tinha, mas era o tudo. O tudo para uma viúva, gente, em Israel naquele tempo. Ela ia para casa convicta de que Deus era o marido dela, senão ela nem tinha dado, ela nem tinha ido ofertar. Enquanto os demais faziam o quê? Dava o que sobrava.
Ó, está sobrando. Ó, pastor, está sobrando isso. Ó, Deus, está sobrando isso aqui, ó. Está sobrando, né, uma carrada de brita. Ah, está sobrando. Poxa, quando tu começasse a tua casa, tu poderia ter me dado a primeira, né? Vocês ficam edificando a casa de vocês, enquanto a minha. Deus não está falando disso aqui, ó. Deus está falando das vidas que precisam ser alcançadas pelo ano do jubileu, que é Cristo. O ano aceitável. Isaías 1:3 diz: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, povo que nada compreende. Era isso que o Senhor estava explicando, ensinando para esse povo. Era isso que Jesus estava dizendo: ei, vocês curam, vocês libertam, mas vocês não proclamam o ano aceitável do Senhor, porque vocês esquecem que eu fui a oferta. Vocês pregam bonito, vocês louvam bonito, mas vocês esquecem que eu sou a oferta. Eu sou a oferta. Eu sou a oferta. E você sabia que nesse mesmo tempo em que Moisés estava recebendo as leis no monte, foi o tempo que Ezequias fez a reforma da contribuição para os sacerdotes? Nesse mesmo tempo. Quatro meses depois da grande libertação do Egito, saíram do Egito, liberto da opressão do Egito, 4 meses depois estava ofertando para demônio. Que o que você está fazendo hoje, nessa noite, não fique só hoje. Não retenha. Nós vamos aprender a andar nesse lugar, em nome de Jesus. Pastor, eu não posso ter uma sobra, uma reserva? Claro, mas não retenha. Não retenha. Eu estava em casa hoje, Deus falou assim comigo: joga isso aqui fora, joga isso aqui fora. Era roupa. Deus estava mandando jogar roupa fora. Deus, para mim é tão nova. A minha filha viu e disse: ô mãe, minha filha, eu vou jogar, vou obedecer. O diabo não ia mandar eu jogar fora, porque nem para dar servia mais, faz ideia. Sabe aquela roupa de guerra? As mulheres sabem, né, gente? Claro que vocês sabem. E aí quando eu estava em casa, o Senhor disse: eu vou abastecer. O Senhor disse: esse dinheiro aqui, ó, é para oferta. Eu disse: eu ia abastecer, mas eu vou ofertar, porque o diabo não ia mandar eu ofertar. É assim. Foi nesse mês, quando Moisés estava lá no monte recebendo o povo ali, construindo o bezerro de ouro. Foi nesse mês que eles perdem o direito e a autoridade do ano do jubileu. Dentro das leis de bênção do jubileu, tinha 50 bênçãos, que foi... A gente não consegue viver 10. Pensa o que tem dentro desse ano aceitável, desse dia, Cristo. Esse era o tempo de ajuntar os frutos no celeiro.
E eles estavam fazendo o quê? Comprometendo toda a colheita. Tudo que está ligado com a idolatria precisa morrer. Eu estou encerrando e eu quero ler Malaquias. Esse livro de Malaquias, ele é muito tremendo. Poderoso, pastor Alexandre. E a gente quando lê, faz dízimos e ofertas, a gente está tão acostumado, né? O versículo 6 de Malaquias 1 diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome e dizeis. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Deus como o Senhor dos exércitos, nesse texto, nesse versículo, no contexto que está sendo dito, o Senhor dos exércitos está entrando para pelejar uma guerra. Porque Ele sempre se apresenta com o nome na qual Ele está incutido no contexto. E aqui o contexto é o quê? Então Ele peleja. Ó sacerdotes, desprezai o meu nome e lhe dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E aqui começa a resposta: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Será que aquilo que nós ofertamos, culto após culto, ano após ano, não está profanado, não? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Não, eu vou dar isso aí para Deus. A gente despreza aquilo que Deus nos dá como alimento. Não estou falando de comida, estou falando de provisão. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. Eles traziam qualquer coisa para Deus. Ah, é para Deus, né? É, né? Para a igreja. Deus não quer qualquer coisa, porque Ele não deu qualquer coisa. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta essa tua oferta, Deus está falando, de animal cego, de animal coxo, para os príncipes. Vai lá, dá lá para os governos. Oferta para alguém poderoso e vê se eles recebem. Eles não recebem, né? Mas vocês querem que eu receba. Ou aceitará Ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. E aqui a gente vai lendo e a gente vai descobrindo a forma que a gente vai ofertando ao Senhor. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Você sabia que a trombeta era tocada para anunciar que o ano do jubileu havia chego? E a trombeta era o chifre de carneiro. Mas para ter um chifre,
para ter uma voz, tinha que ter um sacrifício. O sacerdote tocava a trombeta, que era não era o chofar, era a trombeta de carneiro. Mas se tiver chofar, toca também. Foi o que Jesus fez na sinagoga. Ele abriu a sua voz e tocou, e liberou, e proclamou o ano aceitável do Senhor. E por que eles tocavam a trombeta? Tinha os mensageiros também que anunciavam o ano aceitável do jubileu. Por quê? Porque muitos não sabiam quando era o ano do jubileu. Como talvez muitos de vocês que estão aqui hoje nunca ouviram falar disso. E aprove ao Senhor nessa noite trazer isso para você. Você não precisa esperar 2025. Você não precisa esperar acabar o 2024. É hoje. Será amanhã. É isso aí. Alguém toca. Eu vim aqui nessa noite proclamar esse ano de jubileu. No ano de jubileu, as famílias, elas voltavam a se encontrar. Porque alguns, quando vendiam as suas posses da colheita, né, da terra depois, eles iam trabalhar em outros lugares. E quando chegava aquele ano, eles não viam a hora de voltar para casa. Eu acredito nesse mover de prosperidade sobre o povo de Deus. Eu acredito quando Deus diz que vai tirar da mão do ímpio e dá para a igreja, para nós. Sabe por quê? Deus vai dar o recurso, porque com esse recurso, Ele sabe que Ele pode confiar em nós para liberar o recurso, porque muitas almas vão ser alcançadas através desse recurso. Eu não sei se essa vai ser a mensagem desse ano para a minha vida. Ou talvez essa foi a única vez que Deus mandou eu pregar essa mensagem. Eu até disse para ele: olha, queres pregar no meu lugar? Porque eu estava tão ruim. Mas importa obedecer a Deus. Fecha os teus olhos. E deixa o Senhor falar contigo. Perdoa quem te deve. Pastor, eu tenho um irmão que me deve uma quantia muito grande em dinheiro. Eu preciso receber. Oferta para Deus o que Ele te deve.
e seja tu livre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não te darei algo sem valor. Não te darei